Olá, gente, tô aqui mais uma vez e hoje eu quero falar com vocês sobre confissão de fé e negar a fé. Amém? E o texto base é Mateus 10, 32 e 33, né? E ali Jesus fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. E aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E esses dias eu estava estudando e esse texto falou muito comigo. E Deus ficou falando, né, que muitas vezes a gente pensa que a única oportunidade que a gente vai ter de negar a fé é quando a gente estiver num país perseguido, e aí a gente vai ser como um mártir, né? Alguém vai estar com uma arma na nossa cabeça dizendo: nega a sua fé ou você vai morrer. E aí você vai lá porque você é super crente, super corajoso e vai morrer pela sua fé. E, né? Que lindo, que história linda. Mas não é assim. Não é assim que a gente nega a nossa fé todos os dias, em pequenas atitudes diárias, em pequenos descuidos e distrações, né? Nós negamos a nossa fé diariamente. E quando Jesus fala sobre confessar a fé, ele também não está falando apenas da confissão que a gente faz quando a gente aceita Jesus na igreja, da confissão que a gente faz no batismo, mas ele está falando de confessar a fé diariamente, né? Com as nossas atitudes, com o cumprimento dos mandamentos, né? Que ele nos deixou. Como diz em João, que aquele que me ama, né? João 14, 21, aquele que me ama segue meus mandamentos, guarda os meus mandamentos. Então, a confissão da nossa fé também, ela deve ser diária, ela deve ser vista na nossa vida, nas nossas ações. E nessa questão de negar, né? Muitas vezes a gente tira o lugar de prioridade de Deus na nossa vida, de ser o primeiro. E a gente coloca muitas outras coisas como ídolos no nosso coração, que aos nossos olhos não é nada demais. E acaba que nessas pequenas coisas nós estamos negando a nossa fé e nós estamos demonstrando também para o mundo, né, que de fato nós não fomos transformados, de fato nós ainda não somos salvos, de fato nós não conhecemos ainda Cristo, né, porque a palavra diz que, e quando nós confessamos a fé também diz, né, que Jesus ele é o nosso Senhor, né, que nós somos escravos dele, que nós somos servos. E se ele é o nosso Senhor, nós temos que obedecer a ele, nós temos que refletir quem ele é através da nossa vida. E aí que tá, né, o confessar de fato a nossa fé. A gente realmente mostrar, as pessoas olharem e verem, caramba, essa pessoa é diferente, ela deve ser cristã, não é possível, né? Pelo nosso caráter, pelas, pelas nossas atitudes, assim, de ser gentil, de compaixão, de misericórdia, de justiça, né? Porque Deus, ele é amor, ele é justiça, ele é misericórdia. Então, todas essas características de Deus nós temos que expressar para que ele seja visto através da nossa vida. E até esses dias estava conversando com o pessoal no evangelismo, né? E a gente falou disso. Às vezes, numa simples gentileza de cumprimentar alguém, de dar um bom dia para o vizinho, né? De perguntar como é que a pessoa está realmente, né? E dar atenção para uma pessoa numa conversa. Isso é mostrar o amor de Cristo também, porque a gente sabe, né? A maioria das pessoas passam umas pelas outras como se não tivesse passado por nada, como se tivesse passado por uma árvore ou por um poste, né? Não dá a mínima atenção. Mas Cristo, ele, quando estava nessa terra, ele dava atenção para todos, ele passava, ele curava, ele conversava com as pessoas de uma forma que era extremamente humilde, né? Não é à toa que ele disse, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Porque Jesus entendia o valor de cada uma, cada pessoa, independente da história, independente do que ela
tivesse vivido ou do que ela estivesse fazendo. Deus entendia que toda pessoa pode ser salva, toda alma tem essa possibilidade de encontrar a salvação em Cristo Jesus. Então, é esse cuidado, é entender, cara, eu tenho que levar Cristo e para que a pessoa primeiramente veja, né, esse amor, essa misericórdia e levar ela ao arrependimento para que ela encontre a salvação em Cristo Jesus. Então, o que eu queria falar para vocês hoje é bem uma mensagem simples e muito rápida, mas é não negar a nossa fé, porque muitas vezes as pessoas estão nos observando, né, e vendo o que a gente profere com a nossa boca, mas o que a gente profere com as nossas atitudes, com as nossas ações, fala bem mais alto. E muitas vezes, e infelizmente eu sei que tem muito, né, muita gente que se diz crente, que se diz cristão, é apenas um mau testemunho. Acaba as pessoas dizendo, eu não vou para a igreja porque, meu Deus, tal fulano é crente e é uma praga. Misericórdia, né, gente? Então, que a gente não seja essa pessoa, né? Meu Deus. Que nós sejamos, de fato, alguém que representa Cristo, que leva o reino de Deus, né? Que consegue demonstrar o amor, a misericórdia, a justiça, né, de Deus, porque, como João Batista pregava, né, que a gente tem que levar essa mensagem de arrependimento para que as pessoas possam ser salvas através de Cristo e que elas possam ver essa mensagem na nossa vida, que nós não precisamos ministrar, chegar e olha aqui esse versículo, olha aqui essa palavra, mas que nós possamos demonstrar e que o Espírito Santo toque no coração dessas pessoas, né, para que elas sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo, e que a nossa vida seja, de fato, né, uma ministração, seja o reflexo da glória de Deus, né? E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal e até a próxima. Deus te abençoe.